minha esperança está em ti. E a esperança da Irmandade está onde, irmãos? Está no Senhor. Glória a Deus, bendito o nome santo do Senhor, né? Livra-me de todas as minhas transgressões. Nesse assunto das transgressões, irmãos, aconteceu uma coisa que a Irmandade muitos às vezes não compreende. O homem foi criado por Deus para ser eterno, para ser definitivo, não é? Não havia no plano da criação de Deus morte, só vida, vida eterna. Mas propôs a Adão que o dia que pecasse certamente morreria. Aconteceu o pecado e Deus puniu o homem com a morte. O expulsou do paraíso, fechou a porta, pôs querubins na entrada e o homem se foi pelos caminhos da vida. Irmãos, até hoje o presente, o homem se distanciou de Deus. E Deus se ateve no seu lugar santo, planejando esta salvação que hoje está ao alcance de todos. Não precisa de curso, não precisa de ser um autodidata, não precisa possuir bens, não precisa nada. Só ouvir a pregação do Evangelho da Graça e crer e ser batizado. Lembra? Senhor Jesus, após a sua ressurreição, a primeira coisa que ele fez, levantou-se do pó da morte e um brado para quem quisesse ouvir, que se estende em toda a face da terra até agora. Me é dado poder no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é que está impondo uma nova condenação agora. Esta condenação foi posta lá no Éden. Quando o homem entrou na prática do pecado, ele recebeu a punição da morte, que nos entristece cada vez que acontece, não é? Quanta gente que a gente viu passar por aqui, quanta gente morreu durante o tempo que nós estamos entendendo as coisas. Mas, irmão, cada vez que acontece, é um choque, não é? A gente se entristece, porque o ser humano não foi criado para envelhecer, para essa mutação física, para adoecer e para morrer. O ser humano foi feito para ser eterno no reino da glória de Deus. E até então Deus tinha escolhido o jardim do Éden para este habitat eterno do ser humano. Mas não deu certo. Acabou o Éden, não tem mais o Éden. Agora tem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos tempos diferentes, irmãos, em que a mídia, ela confunde a mente de muita gente, coloca ideias e planos que não vale a pena, mas o conselho de Cristo na sua ressurreição fica firme. Examinai as Escrituras, tá? Se cuidais nela ter a vida eterna, são elas que testificam de mim. Falando de morte, para esta cara família e para todos nós que muito amamos o nosso saudoso irmão Gentil. Conheci o irmão Gentil, era cooperador de jovens, né? Sempre tivemos um carinho muito grande um com o outro e vivemos dias lindos por esses cultos, festas de caridade e obras que Deus fez no meio do seu povo. Mas ontem recebi a notícia que estava enfermo, a gente já sabia, estamos orando, enfim. Mas o ser humano, irmão, tem os seus dias contados. Mas para a querida família e para todos os amigos aqui presentes, não tem nenhum prejuízo aqui, viu? A morte é um fato. Hoje nós estamos perdendo o irmão Gentil para a morte. Mas um dia Deus perdeu seu filho Jesus para ela. E se ele não morresse, nós não alcançaríamos a ressurreição. Agora, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos. Paulo aos Coríntios,
Irmãos, no capítulo 15, lembra bem isso, né? Quando fala da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória da igreja com Cristo, que esperamos vencer a morte em cada dia. Irmãos, houve um brado lá: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas o pecado é vencido pelo sangue de Cristo, derramado no madeiro da cruz, quando abriu para nós esta porta fabulosa, maravilhosa, e quem tem juízo não se aparte de Cristo por nada desta vida. Tem recurso, vem para os braços dele. Congregue, cante, louve, ore, sirva a Deus de um puro e sincero coração. Hoje ainda podemos fazer isso. Falamos, ouvimos, sentimos, estamos aqui. O caro servo de Deus já dormiu na esperança da vida eterna. Família, não tem prejuízo nenhum, né? Do jeito que ele deu o último suspiro ali ontem, o espírito que nele estava saiu do corpo e foi levado onde os justos repousam na esperança da vida eterna. Em sono, não é? E não é diferente do sono que a gente daqui mais tarde um pouquinho, vamos cada qual nos deitar, pensa um pouquinho, depois pega no sono, não vimos mais nada. Amanhã cedo, quem precisa do despertador, o despertador toca, ele acorda, já lembrando dos compromissos, do trabalho, do emprego, do estudo, do que tem que fazer. Irmãos, e eles que vão dormir nos átrios do Senhor, ao som da última trombeta, do despertador que fala na palavra, acordarão. É o dia do Senhor. Glória a Jesus. Oh, vitória, não é? Aí as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, irmãos, e há lá um país maravilhoso, uma pátria maravilhosa, preparado para os remidos no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, finalizando aqui, irmãos, livra-me de todas as minhas transgressões. Transgressões gera problemas, viu? Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão, que é a punição da morte. A praga é a morte. E se com repreensões castigas alguém, por causa da falha, do erro, do pecado, da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Sobre destrói como traça a sua beleza, irmão, perdoa, não é? Não seria nem certo falar o que eu vou falar para vocês. Mas tem muita gente, irmão, que olha para si e não enxerga mais ninguém. Seja humilde. Ame teu pai, a tua mãe, sua esposa, seu marido, seus vizinhos, as pessoas que batem na tua porta pedindo um pedaço de pão. Ame a todos. Viva uma vida de amor na presença de Deus. Bendito o nome santo do Senhor. E quando nós passarmos daqui, tem muito mais do que nós demos reservado para cada um de nós. Bendito o nome santo do Senhor. Irmãos, então, portanto, tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido com os golpes da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa do pecado, logo destróis como traça sua beleza, de sorte que todo homem vai dado. Então, esta parte que finda, né, a aparência, irmãos, este rosto que nós temos ele aqui, não é o que vai aparecer lá na eternidade. Esse homem terreno fica aqui, como está escrito. Tal o terreno
tais também todos os terrenos. E tal o celestial, tais também serão os que alcançarem a vida eterna. É outro rosto, é outro semblante, é outro corpo, é outra beleza. Bendito o nome santo do Senhor. Irmãos, e com referência a esta aqui, irmandade de todos que aqui estão, seja mais humilde, apresenta-se a Deus, abre o teu coração, se entregue ao Senhor, não é? Por quê? Porque isso aqui não dura, irmão, isso aqui vai acabar. Para falar sobre isso, que eu falei que é um pouquinho chato até de falar, mas não faz muito tempo, na região nossa ali, o Senhor recolheu alguém. E os da família me falou: irmão Carlos, o corpo do pai vai ser removido para colocar aquele que ali estava. Quer ir lá conosco? Quero. E o pai era um homem forte, dava uns 2 ou 3 de mim, e bem alto, grandão, mas era um santo de Deus. E lá uns 15 anos atrás foi sepultado lá, tudo direitinho. Irmão, e acompanhamos a pessoa que foi fazer a exumação do corpo e abrir o lugar para colocar outra pessoa. E aquele homem que pesava mais de 100 quilos, coube dentro de um saquinho de plástico desse tamanho. E o que nós vimos do que era o rosto, não tinha nada a ver com aquele rosto. Por que eu estou falando isso para vocês? Não se engane, não se iluda, não imagine que o irmão, a irmã, quem quer que seja, pelos degraus da escada que você conseguiu subir, isso não vai resolver nada. O que vai resolver para mim e para todos vós é Cristo Jesus na nossa vida. Lembra? O pó volta à terra como era, mas o Espírito, aperfeiçoado pela obediência da palavra de Deus, volta para Deus que o deu. Bendito o nome santo do Senhor. Então, portanto, queridos, ouve, Senhor, era um clamor de Davi, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, um peregrino como todos meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Glória a Deus. Permita o Senhor que todos que aqui estamos tenhamos tempo para nos preparar para esta partida, como esse servo de Deus se preparou. Esteve internado, esteve doente, vi uma gravaçãozinha dele de um pedido de oração. Irmãos, e é isso que é. Confia no Senhor e Ele será contigo todos os dias da tua vida. Tristeza? Nenhuma tristeza aqui, viu, irmão e filhos? Tristeza não. Olha o histórico desse paizinho de vocês, né? O testemunho, a vida dele, né? A irmã que é esposa sabe dizer melhor do que nós. Então isto é maravilhoso. É o que todos temos que ter como exemplo para os dias nossos que virão. Irmãos, e daqui um pouco partiremos também. Não tem ninguém, os antigos diziam, né? Que ninguém vai ficar para semente. É uma verdade. Palavra deste funeral, não imaginei, não programei, não pensei, mas que cada um que aqui ouviu, receba como vindo de Deus. Dá para melhorar um pouquinho a tua forma de ser? Melhore. Dá para fazer um pouco mais o bem? Faça. Dá para cantar mais louvores? Cante. Dá para congregar mais vezes? Congregue. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Senhor Jesus disse, aí eu estarei no meio deles. Deus seja louvado. Amém.